Estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Nosso primeiro convidado hoje, o deputado federal Werlis Rocha, do PSDB, conhecido como Major Rocha, que tem dado trabalho ao Partido dos Trabalhadores. O deputado Rocha, uma das medidas mais recentes dele foi denunciar o ex-presidente Lula por propaganda eleitoral antecipada, depois que o Lula fez aquele comício lá no Nordeste, reinaugurando a transposição do São Francisco, que tinha sido inaugurada uma semana antes pelo Michel Temer. O deputado Rocha, mas o senhor não dá sossego mesmo ao ex-presidente Lula? Mas veja, nós temos que cumprir a obediência às leis. O PT passou 13 anos no poder, não conseguiu, em 13 anos, inaugurar a transposição de São Francisco, pelo menos aquela parcela. Veja aí que denúncias de corrupção, denúncias de superfaturamento e outras tantas denúncias fizeram com que essa obra ficasse emperrada. Nos poucos meses que o presidente Temer passou à frente, nós conseguimos, a duras penas, concluir aquela etapa. Ainda tem muita coisa para ser feita. E aí, num ato midiático, extemporâneo, o ex-presidente Lula forma uma comitiva e vai para um comício fora de época. Mas veja só, não é só a questão do comício antecipado, da propaganda antecipada, mas eu estou questionando ao Ministério Público Eleitoral, ao Ministério Público Federal, para saber quem pagou. Porque, veja, Rogério, eu tenho até o prefixo do avião que saiu de São Paulo e foi até a Paraíba, até Campina Grande, de lá dizem foi pra lá. Que custou R$100 mil, né? Só o avião. Mas teve mais de 30 ônibus fretados. Teve mas ele teve apoio lá do governo local, do governo da Paraíba. Nós não podemos pegar recurso público, seja ele estadual, federal. Foi isso que levou o PT a fundar o Brasil. Foi pegar o dinheiro da Petrobras, foi pegar o dinheiro dos fundos de pensão, foi pegar dinheiro do BNDES e tratar como se fosse do partido. Então, eu questionei a Polícia Federal, ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público Eleitoral, para saber de quem foi que pagou essa conta. Agora, deputado, o seu partido, o PSDB, tem sido bombardeado nos últimos dias por uma série de denúncias envolvendo principalmente o senador Aécio Neves. E diante dessa situação toda, não falta um pouco de argumento para o senhor também ir para cima do PT? Não, veja, nós não podemos pegar a exceção e pela exceção criar uma regra. Eu comungo da mesma ideia, do mesmo pensamento que o ex-presidente Fernando Henrique manifestou nas redes sociais e a imprensa repercutiu. Eu acho que quem tiver errado tem que pagar sua conta, independente de ser do meu partido ou de qualquer partido. Eu já vi várias denúncias contra o senador Aécio Neves que caíram por terra. E nós, sinceramente, acreditamos que isso vai cair também. Mas se de fato ficar constatado que houve irregularidades, e a denúncia que tem contra ele é de Caixa 2, foi o que apareceu. Se ficar constatado, infelizmente tem que pagar da mesma forma como nós cobramos dos outros. O Aécio Neves vem de uma série de derrotas lá no estado dele. Não fez o governo, não fez a prefeitura de Belo Horizonte, agora mais essas denúncias. Isso já inviabilizou a possibilidade dele ser candidato a presidente. Veja, nós vivemos um momento na política, em toda a classe política, aliás, não só a classe política, a delação aí do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, envolveu o Ministério Público, o Judiciário, envolveu todo mundo. Você viu aí recentemente, ele colocou todo mundo... agora já chegou no Judiciário. Na mesma panela. Mas o fato é que nós precisamos passar essa página limpo. E, assim, nós estamos vivendo um momento em que a população está em busca do novo, de alguém com um perfil mais de gestor do que de político. E aí nós temos exemplos. Eu acho que hoje, eu vejo, nada contra o senador Aécio Neves, acho que é uma grande liderança, mas nós temos um nome que está despontando dentro do cenário político nacional, que é o do prefeito de São Paulo, João Dória. João Dória, só para você ter ideia, não teve sequer um real de aumento na receita do município. Ou seja, o João Dória não tem R$1 a mais do que o que tinha o outro prefeito. Recente ainda para avaliar, né? Sim, mas o João Dória tem feito uma gestão muito exitosa. Limpou o centro de São Paulo, está limpando São Paulo, e fez isso de forma humana. O ex-prefeito Fernando Haddad queria tirar os moradores de rua e jogar na periferia. O prefeito João Dória não. Abriu o diálogo e colocou ele o PSDB tiver realmente o candidato a presidente, como se desenha, se for ele ou um outro, Geraldo Alckmin, isso abre uma possibilidade do Acre ter uma candidatura majoritária. Como é que fica essa história? Aqui nós temos um entendimento com os partidos de oposição em que
nós vamos temos no grupo de partidos de oposição pelo menos 5 pré-candidaturas ao Senado. Essa é a mais disputada. Eu me coloquei como pré-candidato a senador, mas não impus, como ninguém pode impor, né, uma candidatura a qualquer custo. Acho que nós temos que escolher aqueles que estiverem melhor, os 2 melhores nomes para compor a nossa chapa. E aí eu acredito que nós vamos chegar a esse entendimento. É verdade que nesse momento todo mundo coloca o nome e lá na frente nós vamos ver aqueles que estiverem melhor colocados para serem os representantes da oposição nesse pleito. No caso do PSDB tem o senhor e tem o Márcio Bittar, que se colocam como possíveis candidatos. E há esse cabo de guerra entre o seu grupo, o grupo dele. Essa questão como é que está, deputado? Porque o senhor tem recebido críticas. Não, veja, não há cabo de guerra. Eu sou o presidente do partido. Né? E o que ficou decidido pela executiva do partido é que aquele que estiver melhor avaliado na pesquisa vai representar o partido no rol de partidos da oposição. Então não há nenhum cabo de guerra. O partido está buscando consolidar as candidaturas, tanto a minha quanto a dele. E eu da minha parte, estou andando muito, andando o estado inteiro. Né? Acabo de chegar ontem à noite do Juruá, onde fui levar uma emenda de 1.200.000 para o Hospital do Juruá. Mas estou andando o estado inteiro. A semana que vem eu estarei de novo no Juruá, mas vou a Tarauacá e Feijó também. Deputado, assim, é isso. Esse corte de gastos, né, um contingenciamento do governo, vai afetar, pelo menos a princípio, as verbas que estariam destinadas ao Acre. Como é que a bancada federal está se mexendo para impedir isso? Olha, nós vamos ter que priorizar. O governo, o corte é linear, é algo em torno de 30% nas emendas, né, e isso é uma preocupação muito grande nossa. Veja que o governo ele fez aí um erro, que eu atribuo à equipe econômica e ao governo, anunciar esse contingenciamento depois que os prefeitos, depois que os governadores apresentaram os projetos. Ou seja, todas as outras vezes esse contingenciamento ele vinha antes, para que as prefeituras, para que os estados pudessem se preparar e se adequar à realidade de valores, né, que iam dispor. Infelizmente, dessa vez não aconteceu assim. Isso nos preocupa muito. Os prefeitos nossos certamente serão muito prejudicados. Mas nós vamos trabalhar para ver se esse impacto é pelo menos minimizado. A gente sabe que vai ter impacto, sim. Um corte no caso aqui, o que seria a prioridade? BR-364, os ramais? Nessas emendas de bancada. A minha posição é que nós mantenhamos, caso haja corte, as 2 emendas e façamos um corte linear nas 2. Tem a questão da segurança também? Tem, são 70 milhões para a segurança e 154 para os ramais. Acho que nós vamos ter a minha posição. É lógico que isso vai depender do posicionamento, da escolha da maioria da bancada. A da BR-364 vai sofrer corte? Não. Aí é o orçamento da União. Orçamento da União. Isso foi garantido pelo ministro de Transportes, o Maurício Quintela, e pelo pelo presidente do DENIT. São salvo engano, 256 milhões para reformar, para dar uma arrumada na BR-364. Isso, é bom que se diga, não vai ser uma reforma definitiva. E aí o DENIT vai se preparar para assim, refazer aquilo que não foi feito nos últimos 13 anos. Agora, deputado, os temas polêmicos da Câmara. Tem reforma da Previdência, tem reforma trabalhista, tem a reforma política que agora tem até questão de possibilidade de lista fechada, coisa que ninguém mais na sociedade brasileira vai tolerar. Enfim, o senhor como é que está se posicionando? Rogério, veja, eu acho que o eleitor tem que escolher o seu candidato. E essa coisa do voto em lista, sinceramente, ela me cheira a uma armação para esconder, de salvar alguns. Isso, de esconder a cara daqueles que querem ser candidatos e estão implicados aí nas investigações. Então, eu acho que o eleitor tem que escolher o seu candidato. Não acredito que passe voto em lista. Eu acho que não passa. E eu acho que o eleitor tem que ter a liberdade de escolher se vai votar no senador A ou B, no candidato a governador A ou B, e assim por diante. No mais, as outras reformas, acho que, para mim, a principal reforma que esse Brasil tem que enfrentar, o governo federal tem que enfrentar, é a reforma tributária. Veja, nós que somos assalariados, nós trabalhamos quase 6 meses para pagar impostos e o restante a gente trabalha para a gente. Veja, o governo é nosso sócio e sócio majoritário. Aí vamos para o lado das empresas. O empresário ele entra com capital, o empresário entra com risco, ele entra com trabalho e em algumas atividades mais de 80% daquilo que é oferido pela atividade econômica é pago imposto.
Isso está errado. O Paraguai tem uma carga tributária menor que a nossa e está levando a indústria calçadista de Franca. Está levando indústrias do Paraná, está levando indústrias do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina. Mas por que todos os deputados dizem a mesma coisa e as reformas não acontecem, deputado? O problema é que o governo não quer abrir mão de receita. Esse é o grande problema. Veja, nós temos uma outra situação que eu acho que é fundamental. Mas quem vota não são os deputados? Mas essa situação depende muito do governo. Veja, como é que eu posso aquecer a economia se o consumidor está sufocado, pagando imposto? Como é que eu posso gerar emprego, fazer investimento, se o empresário, que é quem move a economia, ele está sufocado pela carga tributária? E agora tem mais eleição aí, ano que vem, quer dizer, os deputados já estão voltando às agendas para isso. Sim, eu acho que o trabalho político ele é durante os 4 anos. Né? Mas tem uma outra reforma que você falou, a reforma da Previdência. Essa da forma como foi posta, é impraticável. O governo quer resolver o problema da Previdência não aposentando mais ninguém. Veja só, o governo que precisa fazer a reforma da Previdência para cobrir um suposto rombo, foi o mesmo governo que no ano passado deu 110 bilhões para a O PSDB é a favor dessa auditoria que estão propondo? Eu defendo a auditoria faz muito tempo. O PT é que falou a vida toda em auditoria e nunca fez. Veja que, olha só, a Grécia fez uma auditoria, a dívida da Grécia caiu 50%. O Equador fez uma auditoria, a dívida caiu para 20%. Se o PSDB puxar, isso daí tem força para levar adiante. Nós queremos auditoria porque a lei do teto. Eu votei a favor, acho que é válido, mas tenho essa crítica. Tem que ter teto para tudo, inclusive para pagamento de juros. Deputado, nosso tempo esgotou. Muito obrigado pela vinda. Deputado federal Werlis Rocha, do PSDB. Rogério, obrigado pelo espaço. Quero aqui agradecer mais uma vez a TV Gazeta e a você. Me colocar à disposição, então você vai às ordens aí. Muito bem, deputado. Muito obrigado. Vamos fazer um intervalo. O Gazeta Entrevista volta já.